Queridos e amados irmãos da família SESI, Centro Espírita Caminho do Evangelho, queridos e abençoados irmãos que nos acessarão para mais um dia de aprendizado. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que o Mestre Jesus, que é responsável nesse momento pela transformação do planeta, nos intua, eleve nossos pensamentos até os mentores abençoados da nossa casa espírita e de todos os cantos da terra que colaboram conosco para essa transformação, que possam estar conosco hoje neste aprendizado tão importante. O aprendizado que pode nos levar ao equilíbrio e à transformação moral de cada um de nós. Por isso vou abordar o tema hoje da reforma íntima, reforma moral. A conquista do ser para uma nova era. Temos tantos acontecimentos atuais nos perturbando, tantos acontecimentos atuais desestruturando famílias, suicídios em números incontáveis, separações, depressão, desestruturação da criança, do jovem. Então, nada melhor do que falar de um tema que pode nos dar caminhos, que pode nos mostrar caminhos, para que ao invés de nós perecermos junto com a miséria humana, com a dor, junto com a transformação do próprio planeta que não parou, os cataclismas que têm acontecido em vários países têm nos mostrado que a natureza está fazendo a parte dela. Então, nós temos que aprender a fazer a nossa parte. E perante tantos acontecimentos que vejo, tantos acontecimentos que ouço falar, estatísticas que aumentam de suicídios toda semana, principalmente de crianças, que nos chocam demais, nós temos alternativas. Na nossa própria casa espírita, que fisicamente, materialmente está fechada, eu procurei saber quais os recursos que nos são oferecidos para que possamos preencher o nosso coração, para que possamos achar uma nova trajetória, uma nova oportunidade de encararmos toda a problemática de uma forma mais amena, de uma forma que possamos transformar moralmente. A transformação moral, a transformação íntima, ela não é alguma coisa que, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Ela acontece conforme nós mudamos os nossos comportamentos. E a casa nos oferece. Nós temos ali na casa, eu procurei saber, através dos trabalhadores da própria casa espírita, nós temos lá, na segunda-feira, de segunda a domingo, nós temos atividades online. E, gente, é muito gostoso. A gente consegue participar de várias, por incrível que pareça. E é muito gostoso a gente se encontrar. Olha, no domingo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de estudo. Do Evangelho, Gênesis, Livros dos Médiuns, Livros dos Espíritos, a evangelização da juventude de 13 a 21 anos e o livro No Mundo de Regeneração, que é às 20 horas. Todos grupos muito... olha, eu nunca vi tanta gente no estudo físico como a gente vê no estudo online. 30 pessoas, 40 pessoas sempre. É uma oportunidade única e o aprendizado é muito gostoso. E a gente vê todo mundo ali online também é muito prazeroso. Na segunda-feira nós temos o Evangelho no Lar, temos o Evangelho da Esperança. Na terça-feira temos o princípio básico e o que é o Espiritismo. Na quarta-feira temos a evangelização da infância, olha, dos 3 aos 6 anos, que são atividades por e-mail, e dos 11 aos 12 também são atividades por e-mail. Dos 7 aos 10 anos também tem, e dos 13 aos 21 anos
os jovens fazem estudos. Na quinta-feira temos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de estudos e na sexta-feira temos o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E temos também, no último sábado do mês, o encontrão da família Sessi. No domingo que nós temos o estudo do livro No Mundo de Regeneração às 20 horas, todas as pessoas podem participar. No último sábado do mês, o encontrão da família Sessi é muito gostoso. Quanto mais pessoas entram, mais gostoso fica. E o aprendizado é muito grande. Gente, eu sou sincera com vocês. Eu já tenho mais de 30 anos como espírita. Eu nunca aprendi tanto como eu estou aprendendo agora. Eu já nem consigo mais ver televisão. Sempre tem uma atividade para a gente aprender, mas aprender de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa. Nas quartas-feiras, o estudo com os jovens e os nossos grupos mediúnicos, eles continuam em estudo. Todos os grupos mediúnicos, a gente se reúne online e nós fazemos estudo e preces de irradiação para o planeta. O GAGE, que é o grupo de atendimento às gestantes carentes, também continua às terças-feiras e às sextas-feiras. Então, tem um atendimento lá. E também nas sextas-feiras, às 20 horas, tem online o grupo de apoio fraterno. Também tem o grupo de orações. O grupo de apoio fraterno é um grupo de acolhimento a dependentes químicos e familiares de dependentes químicos na Casa Espírita. E eles estão fazendo esse trabalho já há bastante tempo, já está bem adiantado. E os nossos atendimentos fraternos também para as pessoas que estão sem saber o que fazer, desesperadas, com filhos com problemas. Temos os nossos atendimentos fraternos online, todos os dias, de segunda a sexta-feira, e temos presencial também, na terça e na quarta-feira, das 20 às 21 horas, e da sexta-feira, das 14 às 15 horas, temos o presencial também para quem precisa muito, para quem está desesperado. Então, gente, nós temos escolhas. A nossa reforma moral, a nossa reforma íntima está aí, na busca do equilíbrio. E a busca do equilíbrio só tem uma explicação. Só tem uma resposta: o conhecimento. O conhecimento vai serenando a nossa alma, o conhecimento vai nos fazendo automaticamente a nós interiorizarmos e buscarmos a nossa reforma moral. E o que é a reforma moral? A reforma moral, vamos pegar as letrinhas de toda a reforma íntima. É a riqueza de atitudes boas, o estudo sobre nós mesmos e nosso caráter, a oração e a vigilância constante, que é o que nós mais estamos precisando no momento, a resistência às tentações, que são muitas, que nós temos que nos vigiar, e tentações não são só, porque eu não posso, não, é brigar, é discutir, é responder, também isso são tentações, tá? A mentalização do belo e do que é bom, que é positivo, o amor a nós mesmos, o amor a si próprio. Se nós não nos amarmos, como é que nós podemos dizer que amamos alguém? Como é que nós podemos dizer que nós amamos ao próximo? A intimidade em resguardo das sombras, quer dizer, nós nos protegermos das sombras, e elas atacam, gente. Elas atacam quando você menos espera, você está envolvido, está doente, não sabe como sair, está no emaranhado que não consegue sair. É como se nós imaginássemos, eu estou lá num umbral perdido, achando que Deus não lembra mais de mim. Mas quando eu recorro à prece, os mentores estão ali à nossa volta para nos resgatar, para nos levar à libertação. A necessária compreensão do que significa o nosso próximo, o trabalho da nossa renovação de valores. Esse é o momento certo para nós trabalharmos, revermos valores, para que a gente acompanhe a transformação do planeta.
a interiorização do bem em substituição do mal. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tudo que nos é oferecido à nossa volta, principalmente pela mídia, é essa substituição do bem, do mal pelo bem. Porque nós ouvimos brigas políticas, competições políticas, concorrências políticas, nós só ouvimos coisas ruins. E se nós acompanharmos esse movimento, nós estamos nos contaminando e, além de nos contaminar, nós estamos alimentando o mal, porque o mal se alimenta da nossa desestruturação, da nossa desarmonia interior. O movimento tem que ser seguro na direção da luz. Então, para que a gente encontre a luz, nós temos que nos afastar das trevas. E o amor, agora, o amor ao próximo, é um dos fatores mais importantes que nós temos atualmente para buscarmos essa reforma moral. Esse amor. Na doutrina espírita, na nossa querida doutrina espírita, que nos dá tantos recursos, que nos oferece tantos recursos a essa transformação, diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as más tendências. Então, nós temos uma responsabilidade perante a doutrina. É essa a reforma moral. É a gente não ficar alimentando o mal, o ódio, o ressentimento, a mágoa, a concorrência. É nós orarmos neutros. Orarmos pelo bem do planeta, pelo bem da humanidade, mesmo politicamente falando. Se nós formos a favor de um, a favor de outro, nós estaremos contra um ou de outro. E nós não estaremos colaborando com nada. E reformar, o que é reformar? É formar novamente, é dar forma novamente. A reforma íntima, ela nada mais é do que dar direção a valores que já possuímos e corrigir nossas deficiências. Por que nós temos que corrigir? Porque elas têm raízes e nós ignoramos essas raízes. Mas só que muitas vezes nós não temos motivação para mudar, porque nós não sabemos nem por onde começar. Nós sempre vamos achar que estamos certos. Nós sempre vamos nos defender das acusações ou dos problemas que surgem achando que a gente é vítima daquele problema. Então, nós temos que ter motivação para mudar. E a motivação acontece quando nós buscamos novos recursos. Não é exterminar o mal em nós. É muito difícil. O mal é exterminado quando nós fortalecemos o bem, porque esse bem está adormecido dentro da nossa consciência. Não é a gente reprimir o mal. A gente reprimir, ele pode se transformar muitas vezes em doenças físicas. Nós somatizamos e transformamos em doenças físicas. Nós temos que educar nossos sentimentos. Nós temos que nos questionar cada coisa que acontece em nossa vida, nós questionarmos por que eu estou agindo assim? Por que eu estou querendo gritar a minha verdade? Por que eu estou atacando a outra pessoa? Se eu tenho certeza daquilo que eu penso, eu não preciso atacar ou agredir a outra pessoa. Então, tudo isso nós temos que nos questionarmos para a gente vencer esse mal que mora dentro de nós. E isso nós temos que fazer sem alimentar fantasias de saltos evolutivos. Não existe, gente. O que mais me focou no Espiritismo, a vida inteira, desde que eu conheci o Espiritismo, o que era essa reforma moral? O que é essa reforma íntima? Então não existe, pum, eu vou mudar e pronto, acabou, vou ser um anjo, vou ser um santo. Isso não existe. Nós temos que dar um passo atrás do outro, um passo após o outro. E sem ansiedade a alcançar as estrelas, sem querer chegar a grandes estrelas. Nós temos que nos amar na condição singela de um pirilampo,
de um vagalume. Eu já falei em algumas palestras sobre o pirilampo, o vagalume, porque eu gosto muito desde criança. Eles iluminam, só com aqueles piscar, iluminam que fascina a gente. Então nós temos que nos amar na condição singela de um pirilampo. Por quê? Porque ele se esforça para fazer luz na noite escura. Nós temos que fazer as pazes com as nossas imperfeições e descobrir nossas qualidades. Nós temos que acreditar nessas qualidades e colocar essas qualidades a serviço de nossas metas de crescimento. O que eu almejo? O que eu desejo? O que eu posso fazer? O que eu sou capaz de desenvolver? Qual o meu potencial? Essa é a verdadeira transformação. Isso quem nos diz é a Hermane do Fox. Eu pensei que era um homem, Hermance do Fox. Não, é uma mulher. Eu achei assim, eu quis saber, né, quem que era ela, e é uma mulher. Então, gente, nós temos que realmente buscar essa transformação, essa reforma íntima. E ela é um processo contínuo de autoconhecimento, do conhecimento da nossa intimidade espiritual, recorrendo à prece, ao nosso anjo de guardião. Quando o anjo percebe que nós estamos realmente no caminho certo, ele conspira a nosso favor, o universo conspira ao nosso favor, modelando-nos, na verdade, nos modelando progressivamente na vivência do Evangelho, em todos os sentidos da nossa existência. O que diz no Espiritismo? A transformação do homem velho, esse homem velho que é carregado de tendências, de erros seculares, não só atuais, seculares. E essa transformação do homem velho no homem novo, que é atuante na implantação dos ensinamentos do Mestre Jesus, dentro e fora de nós mesmos. Quando nós mudamos internamente, nós brilhamos como uma árvore na montanha. Se nós imaginarmos uma montanha sem uma árvore, é tudo vazio, silencioso. O vento só, parece que a gente vê o vento. Agora coloca uma arvorezinha crescendo ali. Ela rompe a terra, ela vai formando o caule, as folhas, as flores, os frutos, vai fortalecendo, engrossando o caule. Ela vai formando os frutos caem, nascem novas árvores, os passarinhos vêm, comem a semente, vão longe, levam a semente que vai nascer em vários lugares. Ou seja, uma árvore transformou toda uma paisagem. Então nós temos que ser como árvores da montanha, que através de adquirir o conhecimento, nós transformamos tudo à nossa volta. Nós vamos ser, na verdade, o exemplo. O exemplo, né? Como diz, nós temos que ser o exemplo. Porque, inevitavelmente, quem se renova, quem se reforma, quem através do conhecimento adquire segurança, adquire uma força interior. E essa força interior convence, alcança, conquista. E nós nos tornamos pessoas livres e felizes, pessoas com prazer de viver, na verdade. E para nossa reforma moral, nossa transformação interior, nós necessitamos de muita, mas muita perseverança. E muitas atitudes que podem nos levar a novo desenvolvimento da virtude. A virtude no mais alto grau. O que na verdade é a virtude? É o conjunto de qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, ser caritativo, ser laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. São Vicente de Paulo, na verdade, era um homem virtuoso. E como era virtuoso, né? Praticava o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo.
Toda criatura que possui virtudes não as ostenta, tal qual uma violeta. Simplesmente ela espalha o discreto perfume dela e se esconde entre a folhagem farta. Então, nós temos que aprender a desenvolver a virtude. A virtude nos dá segurança para nós expressarmos o verdadeiro amor, o verdadeiro carinho por tudo e por todos e por tudo que fazemos. Nós temos que aprender a combater os nossos vícios. E são vícios, gente, que nós chamamos de dependência emocional, que é tratado muito pelo apoio fraterno que eu falei na terça-feira. A dependência emocional, ela era atribuída até algum tempo pela Organização Mundial de Saúde como uma doença especificamente a familiares de dependentes químicos. Hoje não. A dependência emocional, todos nós somos portadores. Vícios de comportamentos adquiridos desde criança, desde a infância. Tanto que a Organização Mundial está estudando a possibilidade de incluir no CID-11 como doença a dependência emocional. Casamentos desestruturados, desarmonia, depressão, é uma criança interior que vem à tona nos nossos comportamentos adultos. E essa criança interior nos impede, muitas vezes, de tomar iniciativa, de ter coragem, de não se colocar como vítima, de abrir novos caminhos. Essa criança interior precisa ser tratada. E ela é tratada quando nós combatemos nossos vícios, quando nós estimulamos o desenvolvimento da virtude. E isso o Espiritismo nos oferece. Ele nos oferece condições para que a gente faça parte real do progresso da humanidade que está acontecendo agora. Onde que nós promovemos a renovação social e moral do planeta. Pois a doutrina espírita, ela é, acima de tudo, um processo libertador das consciências, para que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Nós estamos sendo levados a isso de qualquer forma, não tem como. Nós estamos sendo levados a isso. Então, ou nós aprendemos, estudamos e nos preparamos para que isso aconteça de forma menos dolorida, ou nós iremos ficar para trás, porque nós iremos colocar como prioridade o nosso sofrimento, nossa dor, nós como vítimas da situação, da circunstância, desistindo, muitas vezes desistindo da situação, e não vamos chegar a lugar nenhum. E como sempre, a minha prioridade maior são as crianças, os jovens, os adolescentes, os jovens adultos. Eles são o futuro do nosso planeta. E nós, como espíritas, sabemos que iremos retornar um dia a esse planeta, que eles vão ser responsáveis. Então, se nós não nos melhorarmos como pessoas, eu como avó, os pais como pais, se nós não nos melhorarmos, tudo que nós recebemos, seja na escola, seja na evangelização infantil, seja para a mim como psicóloga, o foco sempre são os pais. Quando a gente ajuda, colabora, coopera com os pais, para que eles aprendam a lidar com a situação de uma forma diferente que aquela criança dele interior não soube lidar, ele encontra novas trajetórias. Sabe por quê? A esperança é a família, porque o amor verdadeiro reina lá dentro. O amor verdadeiro reina naquela família. Então, se nós aprendermos como fazer certo e corretamente, se nós nos melhorarmos, automaticamente a educação dessa criança e do adolescente vai em direção à prática das virtudes no lar, no centro espírita, na sociedade, não importa, vai haver uma mudança.
E somente quando nós trabalhamos a nossa reforma moral, nossas transformações interiores, é que nós vamos poder passar para os nossos filhos novos valores morais, que vão fazer com que o nosso trabalho executado para a melhora dos mesmos seja eficaz. Nós queremos que eles mudem, nós queremos mágicas, que o médico dê o remédio certo, que a terapeuta faça por eles, que as professoras deem um jeito, mas nós mesmos não mudamos. Então, os novos valores que nós passaremos para as novas gerações vai ser através da nossa mudança, do nosso aperfeiçoamento moral. Nós podemos fazer muito por eles, porque eles facilmente internalizam. Sabe a geração dos meus pais que diziam que pepino se torce de pequeno? É aí. Eles aprendem e internalizam muito facilmente e colocam em prática novos comportamentos, novos valores. Mas o esforço se inicia ali, no alicerce. Nós temos um alicerce, temos uma parede. Falando de edificação. A parede racha, a gente conserta, a gente reboca, pinta bonitinha, ela racha em outro lugar. Por quê? Porque tem que fortalecer o alicerce. Tem que fortalecer as colunas de sustentação primeiro. Então, com os pais está essa transformação. Só com os pais essa transformação poderá ser completa. Tem uma frase que eu sempre digo, que o exemplo não é a melhor forma de educar, mas a única. E essas crianças, esses jovens, as crianças com essa angelitude, com a inocência, com a espontaneidade, com a naturalidade, vão passar a executar esses valores, vão levar esses valores para frente, vai ser natural para eles esses valores. E a transformação moral do planeta vai acontecer. Nós temos esperança ainda, só que a esperança, na verdade, ainda está conosco. Nós podemos falar, seja lá o que for, do meio ambiente, da saúde política do planeta, do país, tudo nós podemos falar, só que tudo cai ali, na família. A família é o modelo, a família está ali, nas regras sociais. Os pais vão procurar espelhar para a criança a maneira como o mundo é visto por eles. De que forma que eu vejo o mundo? É a forma que a criança vai ver. A criança endeusada, ela vai perceber que ela não vai perceber que ela tem limites e vai intolerar as falhas de tudo à nossa volta. A família local em que nos reunimos com as nossas afinidades do passado, toda essa família está em transformação. Famílias desestruturadas induzem a perda de autoestima e dos seus componentes. Então, tudo que acontece à nossa volta, a célula é a família. Nossa mudança, nossa transformação, a melhora das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos políticos, da nossa sociedade está na família, porque nós vamos criar uma nova geração de seres, com novos propósitos, com novas atitudes, com novas virtudes. E a criança e o adolescente são espíritos imortais em educação. Nós vamos estudar inicialmente um conceito profundo de educação, cuja base é o espírito imortal. Allan Kardec, na questão 685 do Livro dos Espíritos, diz que há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento sabe qual que é? A educação. Mas ele afirma, não a educação intelectual que se dá prioridade, quanto melhor é meu filho, mais eu me sinto orgulhoso, mas sim a educação moral, a qual nós estamos comentando nesse vídeo. A criança, o adolescente,
são espíritos imortais e a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida, bem estruturada, bem exercitada, porque tem que exercitar, não é assim a mudança, bum, de uma hora para outra. A mudança é gradativa, é lenta. Só essa educação pode curar o mal da humanidade. E o ponto de partida, o elemento real desse bem-estar é o penhor da segurança de todos. Todos têm segurança se os pais têm segurança. E quando essa arte de educar espíritos imortais for conhecida, compreendida, praticada, a humanidade terá um mundo de hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo, para com os seus entes queridos, seus parentes, respeito a tudo que é respeitável, hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis, meus irmãos, meus queridos, inevitáveis. Não tem como nós voltarmos atrás, porque é o planeta em transformação. Então, nós nos conscientizamos da responsabilidade que está nas nossas mãos, ou nós vamos ter esses sofrimentos que são inevitáveis. Paulo Freire nos disse que a educação não transforma o mundo. Ele afirma, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas é que mudam o mundo. Então, tudo que nós estamos trazendo aqui é a nossa reforma. Cai na nossa responsabilidade, na nossa transformação. E uma das coisas que eu tento trabalhar a minha vida inteira com as pessoas e que a gente percebe que não há interesse nenhum de aprendizado, infelizmente a gente percebe em todos os ramos de atuação, é a responsabilidade, a disciplina. Uma das virtudes necessárias, a disciplina, frequentemente entendida como submissão a um agente externo. O termo nos remeteria à ação que sujeita a vontade de outrem. Por exemplo, o pai que disciplina o filho ou o comandante que conduz suas tropas sob um regime de disciplina severa. Aí, na verdade, a virtude trata-se de uma disciplina que viabiliza a aquisição de todas as outras. Então, todas as outras virtudes desenvolvidas vai nos trazer essa disciplina. E sem disciplina, não há avanço, não há transformação moral ou intelectual. A criatura indisciplinada permanece como sempre foi. E os lares não mudam por quê? Porque não há disciplina. É só grito, é só cobrança, é só xingo, é só acusação, apontar só os defeitos. Por quê? Porque não há disciplina por parte do alicerce, da estrutura. Horários, crianças dormindo 11, meia-noite, 1h da manhã. A produção da serotonina necessária para a formação do cérebro dessa criança acontece entre 22 horas e 1h da madrugada. Essas crianças depressivas, ansiosas, muito irritadas, sonolentas, não está produzindo serotonina e acordam super tarde, porque assim não dá trabalho, não produz a endorfina, que é a luz do sol, que ela abre os olhinhos e ela é um exercício físico, uma atividade física. Tudo isso é tão necessário para o desenvolvimento físico, intelecto, moral e espiritual do ser. E não acontece. A disciplina. Então, como que nós podemos fazer para que para que os pais realmente tomem consciência da necessidade da disciplina? Se há essa disciplina na empresa, sem disciplina vai hierarquicamente, se não houver hierarquia, vai uma empresa para cima, para frente? Não. E a empresa mais importante
é a família. Então, nós temos que botar ordem na casa. Né? Lá nas questões do Livro dos Espíritos, na questão 114, Allan Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que os se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E se melhorando, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Então, tudo que nós queremos está ali, a resposta no Espiritismo. Eu já estou me adiantando na hora, e então vamos reafirmar a autoestima na família, em todas as áreas necessárias, porque realmente precisamos. E os pilares que sustentam a autoestima quais são? O autoconhecimento, a autoaceitação, a autorresponsabilidade, a autenticidade, foco e integridade. São esses os pilares que sustentam. E a autoestima tem que estar sempre em primeiro lugar. Amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então está ali até na lei de Deus. Tem até um autoestimômetro, eu achei tão engraçado. A autoestima elevada são pessoas que se sentem confiantemente adequada à vida, competente, merecedor. A pessoa não está em guerra consigo mesma ou com os outros. A autoestima baixa, as pessoas se sentem inadequadas à vida, se sentem errado como pessoa. Agora, a autoestima média, as pessoas oscilam entre se sentir adequado ou inadequado, certo ou errado, como pessoa, e manifestam essa inconstância no comportamento do dia a dia. Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos para nós encerrarmos, não alimentar os pensamentos negativos. Problemas buscam soluções e não repetições da mente. Nós temos que educar as nossas mentes, fazer meditação. Quantas vezes ouvimos isso, Divaldo, né? Identificar os boicotes, os nossos pensamentos nos boicotam, sabotam as nossas atitudes novas, porque nós estamos viciados em comportamentos velhos. Como os dependentes químicos, nós temos que nos cuidar para não recair no comportamento, porque nosso pensamento vicioso no comportamento negativo vai sabotar e não deixar nós termos o comportamento positivo. Então, nós temos que exercitar, não julgar, respeitar o próximo, para se observar constantemente o que não gosta nos outros. Cada um tem um jeito de ser. Plantemos pensamentos positivos e otimistas diariamente. Resolva as mágoas e cultive o perdão. Tenha sempre fé. Busque na oração cada recaída. Busque na oração a força para seguir em frente, para acertar. Lembre-se que seus pensamentos comandam suas ações. Tomem cuidado. Pense com ética, com valor. Valorize-se em primeiro lugar. Plante pensamentos de amor e espalhe sem medo, pois nossa terra anda precisando de sementes boas e pensamentos bons. A mudança começa em cada um de nós. Então vamos lá, gente? Bora modificar o planeta? Eu estou orgulhosa de fazer parte dessa mudança. Estou fazendo tudo que está ao meu alcance para que isso aconteça. Espero ter sido útil de alguma forma, ter colaborado para que haja harmonia dentro do lar, para que haja mudanças dentro do lar em primeiro lugar, para que esse amor que reina entre nós, amando do nosso Mestre Jesus, seja a base, o alicerce, o comando principal dentro dos nossos lares. Amar, ouvir, conversar, ao invés de discutir. Que Jesus nos abençoe
Que Jesus esteja com todos nós nessa transformação, que nos dê força, sustentação. Participem, participem da nossa casa espírita, dos nossos estudos, que vocês vão ver como fica mais fácil. E como nós acostumamos a essa transformação. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada de coração pela oportunidade de aprendizado.